Então, tem que se tomar cuidado com isso. Não queiram ser luz demais. A gente não erra, né? Para a espiritualidade não existe erro e não existe acerto. O que existem são experiências. A vovó fala sempre isso. É como um jogo, né? São várias fases que você vai ter que ir passando nessa vida. É como você dá uma máquina para uma pessoa que não sabe manusear aquela máquina, né? Ela não tem como, aquela máquina vai se tornar inútil nas mãos dela. Então, minha proposta aqui é dar essa máquina, essa ferramenta para vocês, que é o Reiki. Mas dar a ferramenta e ajudar vocês a como utilizar essa ferramenta. Porque o Reiki, ele não é só a técnica, ele não é só a energia em si, os símbolos, essa parte teórica ou prática mesmo, de como usar o Reiki. Não é só isso, ele é também essa grande transformação. Tem que estar alinhado o conhecimento com a reforma interna, com o vivenciar. Por quê? O Reiki é uma energia de alta frequência. Então, hoje vocês vão ser iniciados. É como se vocês vibrassem nessa frequência 10. E aí, com a iniciação, vocês pulam para uma frequência 100. Então, é um salto realmente. Então, isso vai desobstruir muitos bloqueios aí que estão em vocês. Então, de doença física, emocional, desequilíbrios, crenças limitantes, enfim. O Reiki vai trabalhar e vai ir limpando muita coisa. Só que o que acontece? O Reiki é como se fosse uma caixa d'água e você é um cano. Se esse cano estiver entupido, cheio de sujeira, a água não vai fluir e você não vai conseguir canalizar essa água. Ela não vai estar fluindo. Então, aí que entra o trabalho da reforma interna. Esse trabalho é justamente para limpar esse cano. Porque não adianta o aluno ser iniciado e não ter uma mudança de vida, de hábitos, de pensamentos, atitudes. Por quê? Uma coisa é o Lucas ser iniciado. Ok, eu fui iniciado no Reiki, e aí o Reiki ele atua a nível físico, emocional, mental e espiritual. Então, ele pode resolver todos os nossos problemas, né? Se a gente for olhar por esse lado. Porque ele vai atuar ali na energia, vai na causa, na raiz, e vai transmutar aquilo. Então, assim que acontece a cura, né? Equilibrando a raiz do problema, né? Dissolvendo aquele bloqueio, a cura vem à tona. Então, a princípio, se a gente for olhar só por esse ponto, dá para enviar Reiki para o planeta Terra inteiro, a humanidade vai evoluir, entrando numa nova consciência, vai estar tudo muito curado, né? Mas aí, qual que é o aprendizado? Qual que é o amadurecimento que a humanidade tem, né? Qual é o esforço que cada um colocou para trazer para merecer essas mudanças, essas dádivas da espiritualidade? Nenhuma, não colocou esforço nenhum, só recebeu Reiki e pronto. Então, a espiritualidade é sábia, né? A energia Reiki é inteligente. Então, ela só vai atuar aonde houver abertura. Então, nada adianta eu ficar ali fazendo 400 sessões de Reiki e não mudar a minha atitude, tá? O Reiki vai fazer o quê? Vai facilitar a potencialidade da mudança. Então, ele vai vir, ele vai nos energizar, vai ajudar a trabalhar alguns bloqueios para a gente conseguir dar um passo, para a gente conseguir fazer o movimento. Mas quem tem que empenhar uma energia, quem tem que empenhar essa ação de fazer o movimento é você. Não é a espiritualidade, não é o seu terapeuta, o seu professor, não é nada disso. É a pessoa, tá? Então, a partir do momento que você faz o movimento, a porta abriu, o Reiki atua, ele desbloqueia aquela situação que está ali, traz a cura e, além do mais, a espiritualidade consegue atuar também. Porque o Reiki é uma energia, e é uma energia inteligente. Mas o Reiki não é só uma energia, né? Quando o Reiki atua, vem toda a egrégora do Reiki, dos mestres espirituais do Reiki, para ajudar você. E também, como vocês estão dentro da vibração da egrégora do Criate na Luz, fazendo o curso conosco, os mentores do Criate na Luz vão atuar. A vovó Maria Congo, o seu Sete, e todos os mentores que forem necessários vão estar atuando, além dos seus próprios mentores também. A espiritualidade precisa que você faça esse movimento para ter uma atuação. Por quê? A gente foi para um atendimento presencial em Descalvado, interior de São Paulo, na semana passada. E aí, a vovó estava passando orações para as pessoas. Ela sempre dá orações como tratamento para as pessoas. E aí eu perguntei para a vovó, como é que funciona esse processo da oração? Né? Porque você passa a oração para as pessoas, mas o que acontece espiritualmente? Como que vocês trabalham, como que vocês atuam? E aí ela estava explicando
que o tratamento, né, a atuação dos mentores, não é o que a pessoa lê a oração em si, não é só isso. Por quê? Uma coisa é você ler uma notícia de jornal ruim, que fala de tragédia, de morte e etc. Uma coisa é isso, você está se conectando com uma energia negativa. Então você abaixa a sua energia, seu padrão vibratório. Outra coisa é você ler uma oração. Mesmo que você não esteja sentindo aquela oração, só o fato de você ler aquele texto já te conecta com uma energia de luz, uma energia elevada. E isso já trabalha a sua energia, tá? Isso é fato. Então, só ler a oração, mesmo que você não esteja sentindo, já trabalhou a sua energia. Mas aí ela estava explicando que quando a pessoa para e pega aquela oração para ler, ela abre uma porta. E aí a vovó consegue atuar. Essa porta que ela abre, aí que vem a vovó Maria Conga, vem todos os amparadores, o grupo espiritual da própria pessoa vem também junto com a egrégora do Cristo na Luz, e aí consegue estar atuando naquela pessoa, trabalhando as crenças limitantes, equilibrando o emocional, enfim, o que a pessoa realmente necessita espiritualmente ali para dar um passo além na vida, né? Para trazer essa transformação que ela está buscando, tá? Então, todo movimento que a gente faz diferente, a espiritualidade tem uma atuação. Você vai estar recebendo, você vai estar fazendo uma troca com o universo. Por quê? Você vai estar ali se dispondo a ajudar outra pessoa e olha que fantástico que é a energia Reiki. Quando você canaliza a energia Reiki, você está sendo tratado. Então a gente fala que 70% de 100, 70% de toda a canalização do Reiki vai para o consulente, vai para a pessoa que está recebendo. E 30% fica com o terapeuta, fica com a pessoa que está canalizando. Por quê? Antes do Reiki ir para o outro, o Reiki passa por você. Porque você não é um canal, você não é aquele cano. Então, antes da água jorrar para o outro poder beber dessa água, o cano, a água passa por esse cano. Então, você é beneficiado. Mas lembre-se sempre, o Reiki é uma energia de alta frequência, uma energia bacana, né? Que vibra lá no alto. E se o cano estiver sujo, você não vai conseguir canalizar bem. Você acabou de brigar com seu marido, você está numa energia negativa, você brigou, você fez alguma coisa assim densa, numa energia densa, se sintonizou com uma energia baixa, né? E aí você, vou ser um canal de Reiki, porque eu só sou um canal e só preciso canalizar a energia Reiki. Então vou aqui, canalizar Reiki vai fluir. Não vai acontecer isso, porque você bloqueou esse cano, você sujou esse cano com energia densa, né? Então o que o Reiki vai fazer? Você está ali fazendo para outra pessoa, mas é muito provável que aquela pessoa nem esteja recebendo o Reiki, ou o que ela está recebendo é uma quantidade muito pequena do Reiki. Vai ajudar? Vai. Mas o Reiki vai ajudar mais você, que é um canal, porque o Reiki vai vir trabalhar mais você, desobstruir esse cano aí que ficou sujo, tá? Então, olha que chato, né? Imagina a situação, a pessoa procura você porque ela está precisando do Reiki e você está todo entupido. Ela chega, né, na esperança de ser ajudada, e na hora que você vai enviar Reiki, é você que tem que ser trabalhada e não a pessoa. Por isso que é importante a gente fazer a reforma interna, para a gente estar sempre fazendo essa manutenção desse cano, para ele estar sempre limpo, tá? Porque aí você consegue canalizar o Reiki qualquer dia, qualquer horário, né? Quando você necessitar, e o Reiki vai fluir muito bem. E aí vai fluindo cada vez mais. E quanto melhor esse cano estiver limpo, mais você consegue transformações a nível físico, você consegue mais saúde, mais vigor, mais energia. As suas emoções vão ficando cada vez mais equilibradas, os seus pensamentos ficam cada vez melhores e a sua força espiritual é cada vez mais manifestada, porque o Reiki ele vai atuando em todos esses níveis. Por quê? Quanto mais limpo, mais portas você vai abrindo, porque é sempre um passo de cada vez. Não adianta você querer trabalhar sua mediunidade se você... vamos pôr um exemplo, você quer trabalhar como terapeuta. Então, você tem que atrair clientes. Como é que você vai ofertar o seu trabalho para uma pessoa se você está com a autoestima baixa? Como é que você vai passar essa energia de não, o Reiki pode te ajudar e tal? Como é que você vai passar isso se você ainda não vivenciou isso? Se você está tímido, se está todo retraído? Então, primeiro o Reiki tem que trabalhar em você, para você se empoderar, para depois você conseguir fazer essa ação de atrair um cliente e tal.
Aí atrair um cliente, o primeiro passo foi esse, trabalhar a autoestima. Isso é só um exemplo, tá, gente? Aí, ok. Agora vamos para o próximo passo. Como que eu posso ajudar melhor essa pessoa a entender melhor as emoções dela? Bom, primeiro eu tenho que entender melhor as minhas emoções, certo? Então, o Reiki vai desbloqueando uma coisinha aqui para você ir trabalhar outra coisa. Então, desbloqueou uma, você consegue trabalhar outra. Desbloqueou, vai para outra. É como um jogo, né? São várias fases que você vai ter que ir passando nessa vida. Essas fases, às vezes, você consegue passar a fase do jogo em uma semana, em um mês, em 21 dias. Às vezes vai precisar de 2 meses, de 3 meses, que é um ciclo. Às vezes você precisa de algo maior, você vai se dedicar 3 meses para aquilo. Ai, não consegui, mas não tem problema, em 6 meses vou alcançar isso. Não consegui, mas vou perseverar, vou continuar. E com certeza você vai alcançar, porque é justamente esse comprometimento, essas ações, né, esses movimentos que vai fazer você alcançar esses resultados. Sim, como eu falei, não adianta, você brigou e vou fazer reiki. Não dá, você não está em conexão com o reiki para poder canalizar bem essa energia, né? Então, igual eu, antes de iniciar essas aulas, eu sempre preparei o ambiente, usei os símbolos em mim, me conectei. Então, eu estive trabalhando reiki em mim primeiro, me conectei. Então, depois que eu me conectei, entro na aula, tá? Então é sempre importante essa conexão primeiro. Quando você faz a iniciação, vocês vão passar por esse período de limpeza, né? De harmonização dos seus chakras. Então a energia, é como eu falo no vídeo, você é uma lâmpada que está desatarrachada ali. Então o que eu vou fazer? Vou só girar essa lâmpada. E aí você vai conseguir acender essa luz. Então é como se fosse um quarto que está escuro. E é sobre isso também, Hilda, que você acha que a sua energia está bloqueada. O que a gente vai fazer? Vai acender essa lâmpada. Então, a energia está bloqueada, o quarto está escuro. Atarrachei a lâmpada, né? Acendeu essa luz. O quarto vai ser iluminado. Então, quando o quarto está escuro, a gente não enxerga muitas coisas. A gente não enxerga algumas deficiências. Um móvel que está ali, a gente vai andar, a gente não vai enxergar ele, vai tropeçar nele, vai cair. Então, acontecem várias coisas. Quando a gente acende essa luz, a gente toma consciência, né? A gente traz essa clareza, essa lucidez, que é um dos pilares da terapia real, a lucidez. Porque o que acontece? Você vai ser iniciada, você vai ser sintonizada. Então, você vai sair da frequência 10 e vai para o 100. Então, assim, você está com um tipo de pensamento negativo, um tipo de emoção, um tipo de energia no seu organismo que vibra numa frequência muito baixa. E aí não é condizente com o reiki, porque a partir do momento que você foi iniciado, você recebe essa energia no seu organismo, você vai vibrar essa energia, né? Então os seus chakras vão se adaptar a essa energia. Então o que está ruim, essas sujeirinhas do cano, que é o canal, que é você, vai vir para fora, para o reiki entrar, para o novo entrar. O reiki não tem efeito colateral porque é uma energia apolar. Então vamos entender melhor. Uma energia apolar, a reiki, a energia reiki é inteligente. Então ela vai dar para você o que você precisa naquele momento. Então vamos supor que eu, Lucas, tenho um problema no chakra laríngeo. O desequilíbrio, gente, é importante vocês entenderem isso também. O desequilíbrio, ele é tanto para o positivo quanto para o negativo. Para o positivo também. Uma aluna individual falou, nossa, mas também pode desequilibrar para o positivo? Pode. Por quê? Somos seres feitos do yin e yang, masculino e feminino, positivo e negativo. Então, o equilíbrio, a harmonia é quando esses dois estão equilibrados. Se um se sobressai ao outro, já está no desequilíbrio. Não importa se é positivo demais ou se é negativo demais, tá? Então vamos entender na prática esse exemplo. Chakra laríngeo, quinto chakra. Fala o quê? Da expressão, da comunicação. Se eu tenho esse chakra no desequilíbrio para o negativo, está faltando energia. Eu fico muito tímido, muito na minha, com vergonha, não consigo me expressar, não consigo me impor. Aí o reiki vai vir, né? Eu vou fazer auto-aplicação ou vou fazer um tratamento de reiki com alguém. O reiki vai vir, vai fluir pelo meu organismo e vai assumir a polaridade que precisa. Então, no quinto chakra, vamos supor que está menos 100.
negativo. Aí o reiki vem com uma polaridade de 100 positivo para aplacar, né, esse desequilíbrio e aí neutraliza. Aí fica no equilíbrio, aí digamos que chegou no zero, né? Então tá equilibrado, nem mais nem menos. Equilibrou, aí o meu chakra está funcionando perfeitamente. Ou o desequilíbrio pode acontecer também no positivo. Então eu tenho esse chakra desequilibrado para o positivo. Então tem energia acumulada demais. Então o que acontece? Eu falo demais, eu não escuto as outras pessoas, eu sou muito egocêntrico, eu sou muito metido, eu gosto de me achar, sabe? Eu falo só para tirar vantagem das pessoas, sabe? Essas pessoas que são assim, é um desequilíbrio nesse chakra do positivo demais. E aí você vê, né? Se a gente for parar para pensar, seria melhor ter o desequilíbrio, às vezes, para o negativo, do que para o positivo, porque no negativo você não está atrapalhando a vida de ninguém. Você está quieto na sua, você só está trabalhando na sua, né? Mas você não está também prejudicando o outro. Para o positivo, não. No positivo você é egóico e tal, então você fere as outras pessoas. Então, tem que se tomar um cuidado com isso. Não queiram ser luz demais. A luz demais, ela pode estar cegando a gente, assim como a escuridão. Então, quando você olha para o sol, você não fica cego. Então, tem luz demais, você não consegue enxergar, você fica cego. Então, quando você vibra no positivo demais, te cega da mesma forma que você está no quarto escuro. Então, vocês precisam encontrar o equilíbrio na vida de vocês. E não querer firmar o positivo demais, tá? Porque aqui ninguém é só luz, não. Somos luzes e trevas, né? Positivo e negativo, masculino e feminino. Temos que estar no equilíbrio. E até porque acontece assim... eu sou luz, eu sou luz, eu sou luz, eu sou luz, eu emano luz e tal. Se você começa a passar essa mensagem para o universo, né, de ser positivo demais, eu estou mudando, eu estou conseguindo, eu sou luz, e não sei o que, só positivo, só positividade. Você empenha ali toda a sua energia no positivo. O universo vai enxergar essa energia e vai querer aplacar ela. Por quê? A lei do universo é a lei do equilíbrio. Então, se você tá assim, ok, tá vibrando no equilíbrio. Aí você começa, luz, 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 luz. Aí o universo fala, opa, peraí, não é assim que funciona, a gente tem que estar no equilíbrio. Você não está agindo com sabedoria. Isso não é equilíbrio. Então você está achando que se é luz demais e está no equilíbrio, está errado. Então eu vou te mandar uma energia negativa para aplacar isso e você aprender a lição. Porque a gente precisa do negativo também. Aí ele manda uma energia negativa para, equilibrar. Por isso que às vezes acontece. Pode ser que já tenha acontecido com vocês, comigo já aconteceu. Acontecia muito também no Principado da Luz, né? Quando eu fazia curso com a vovó, com o Sr. Sete, no comecinho, eu aprendi essa lição. Eu falava assim, não, eu vou fazer a coisa acontecer, vou mudar a minha vida hoje. Amanhã já sou outra pessoa. Aí eu ia movimentava, fazia a coisa acontecer. Eu mudei. No dia seguinte eu estava acabado. Eu não tinha energia nem para levantar da cama, não conseguia, não tinha ânimo. Era uma coisa assim absurda. E aí eu pegava e falava, gente, mas eu não consigo mudar a minha vida. Por que isso acontece? Mas era justamente porque eu não estava agindo com sabedoria. Eu estava achando que ser positivo demais era o certo. Mas não é. Você tem que agir com equilíbrio, tá? Então, a partir de hoje, tenham isso em mente. Como que eu posso estar mudando a minha vida agindo com equilíbrio, tá? Bom, tem que trabalhar o físico. Fazer academia. A pessoa nunca fez exercício físico na vida dela. E aí ela vai fazer academia. Aí o que ela faz? Vou fazer academia 7 vezes na semana. 2 horas por dia. Meu, não tem como. Isso é querer ser positivo demais. Tá vendo como que é desequilibrante? Isso, desequilibrado. Você não vai conseguir. Simplesmente você não vai conseguir. E se você conseguir, na primeira semana você vai ir capengando, né? Você vai ter que gastar muita energia, porque você não está acostumado com esse ritmo. Você estava vibrando aqui. E aí, de repente, você quer vibrar aqui, não tem como. Tem que ir gradualmente. As mudanças têm que vir de forma equilibrada, tá? E aí você conseguiu uma semana. Na outra semana você pode ter certeza que você vai estar acabado. Você já não vai ter aquela disposição, aquele ânimo. Porque o universo vai mandar uma energia negativa para aplacar aquela energia. E como eu falei, as mudanças têm que vir equilibradas. Então, o reiki faz isso. Lembra que eu falei que você está vibrando no 10.
Fez a iniciação, você pula pro 100. Mas não é assim, né? Como no passe de mágica. Não. Você vai mudando gradualmente. Que aí entra o processo de limpeza dos 21 dias, né? De purificação. Você está vibrando no 10. Foi iniciada. Bom, agora eu vou vibrar para o 100. Mas como é que eu faço para vibrar no 100? Se os meus chakras estão todos bloqueados, está tudo nessa sujeira toda. O reiki vai limpando. E aí vai readaptando aquele chakra a essa nova energia que é o reiki. Então ele vai se moldando a essa nova energia, né? Vai se adaptando. E aí acontece esse processo de limpeza, né? De pôr para fora o que está ruim. Aí depois vai outro chakra, e assim vai até todo o seu organismo físico estar acostumado com a energia. Aí você tá do 10, foi pro 15, aí no outro dia 20, e aí vai subindo até chegar no 100, entendeu? E aí trabalhou o físico, trabalhou o energético, aí depois vai pro emocional, vai trabalhando seu campo emocional, depois vai trabalhando seu campo mental, e aí depois chega também no seu campo espiritual. Uma dica importante quando vocês forem trabalhar objetivos é você pensar: bom, eu estou nesse ponto, quero chegar no outro ponto. Como que eu faço para chegar lá? Vou criar metas, né? Eu vou criar um passo a passo. Tenho que cumprir etapas. Então, você não pode colocar uma meta que vai te deixar na zona de conforto. Então, por exemplo, vou começar a meditar. Eu vou meditar 5 minutos por semana. É muito pouco tempo. Sabe? Você não está fazendo nada demais, você não está saindo da sua zona de conforto. Então você tem que pensar numa coisa que vai te tirar da zona de conforto. Mas ao mesmo tempo, você não pode pensar numa coisa que seja a mais do que você pode fazer. Isso é autocobrança, isso vai estar prejudicando você mesmo. Por quê? Você coloca, vou começar a meditar todo dia, 1 hora por dia. É muito esforço para você. Você não está acostumado, você não vai conseguir. E aí, o que vai acontecer? No primeiro dia, ok. No segundo dia, ok. No terceiro dia, você já não vai conseguir. Aí, o que acontece? Você não conseguiu, vai ficar frustrado porque você não conseguiu cumprir aquela meta. E aí começa a autoculpa, você fica se condenando, não consegui, aí já baixa a energia, você já entra no padrão vibratório denso, já perdeu todos aqueles outros dias que você fez, já perdeu naquele ali. Entendeu? Então, você tem que pensar sempre de uma forma equilibrada. Bom, vou começar a meditar. 1 hora por dia não dá, é muito. 5 minutos também é pouco. Então, eu vou fazer assim. Vou meditar 3 vezes na semana por 30 minutos. Depois, eu medito por 40. Depois, eu medito 4 vezes. E aí, eu vou aumentando gradualmente. Isso é agir com sabedoria. Isso é trazer as mudanças equilibradas com o tempo. Ok? Lucas, eu me cobro muito de estar fazendo tudo certo. Isso também me faz bem, não é? É o que eu falei. A gente tem que sim querer fazer o melhor, sempre estar no nosso melhor momento, na nossa melhor emoção, pensamentos, nos nossos melhores relacionamentos, no nosso melhor físico, no nosso melhor em todos os sentidos. Isso é extremamente importante, porque isso é o quê? É a reforma interna. Essa é a reforma interna, querer estar melhor no máximo possível. Só que, às vezes, a gente não vai conseguir fazer tudo como nós gostaríamos. Tudo certo como nós gostaríamos. Mas a gente vai sempre estar fazendo certo. Isso é fato. A gente não erra. Para a espiritualidade não existe erro e não existe acerto. O que existem são experiências. A vovó fala sempre isso. A gente não vê erro, não vê acerto. Para mim, se você está fazendo isso, não estou julgando se é certo ou errado. Estou vendo a sua experiência. Tá? Então a gente tem que entender isso. O que você fizer perante a espiritualidade está certo, porque é uma experiência. O que você não pode é se cobrar. No sentido de que, eu tenho que fazer isso aqui certinho, tal, não sei o quê. Não consegui. Aí, aquele mesmo exemplo que eu falei. Aí se cobra, fica frustrada, abaixa completamente a energia. Isso não é uma atitude de amor próprio, tá? Quando a gente entrar na parte de autoestima, a gente vai falar dessas atitudes que a gente tem que estar trabalhando no nosso dia a dia.
Isso não é uma atitude de amor próprio. Vamos com uma pessoa que você ama. Você faz isso com a pessoa que você ama? Você tem esse tipo de atitude? Aposto que não, né? Você tenta ser sempre o melhor para essa pessoa. Então por que com você vai ser diferente? Sendo que você é a pessoa mais importante da sua vida. Não pode ser diferente. Você tem que se valorizar, se amar. Eu fiz uma pequena meditação antes de atender um aluno. E aí eu peguei um papel e a caneta e canalizei uma mensagem ali para mim. E nessa mensagem estava dizendo assim, que os mentores dizendo que eles não veem erro nas nossas atitudes, no que a gente faz. É isso que eu falei, eles veem experiências, né? Então eles colocaram assim, nós não achamos errado, né? Não existe o erro, não existe a falha no que você faz. Existe a falha no que você deixa de fazer. Porque aí você está deixando de vivenciar, deixando de experienciar aquilo, deixando de pôr conhecimento em prática. Então, isso seria uma falha. Mas no que a gente faz, não existe a falha. Por quê? Às vezes você acha que o que você fez, se você, mas será que eu fiz certo? Aquela palavra que eu falei para aquela pessoa, será que foi correta? Às vezes a gente coloca isso na cabeça, né? Mas não, foi certo. Às vezes você acha que aquilo estava errado, mas era justamente aquela palavra que aquela pessoa precisava ouvir naquele momento, que era o que a espiritualidade precisava para conseguir atuar na vida dela. Entendeu? Então, por exemplo, tem alunos aqui que é aluno de tarô. Então, quando você vai abrir tarô para a pessoa, por exemplo, ou eu estou aqui atendendo você com tarô, aí você fala uma coisa para a pessoa, mas nossa, naquela parte do tarô eu acho que eu fui tão ruim, não consegui me expressar direito, ou então eu falei aquela palavra, acho que eu ofendi a pessoa, sabe? Você julga que aquela atitude foi errada, mas para a espiritualidade, aquela atitude foi a necessária, tá bom? E isso acontece muito nos relacionamentos também. Então, às vezes você age de uma maneira agressiva no relacionamento, é claro que você tem que estar equilibrado. Mas às vezes você, numa briga, era o que a pessoa precisava ouvir, porque ela também está naquela vibração. Ela emanou aquilo para você e você devolveu para ela. Tá tudo certo, entendeu? Então às vezes a gente põe muita culpa. A gente, põe muita culpa. Eu errei naquilo, né? Põe muita culpa e isso não é legal, porque isso bloqueia aqui, ó, seu chakra cardíaco. A culpa bloqueia esse chakra. E esse chakra é o chakra do Reiki também, da canalização do Reiki. É um chakra importantíssimo, porque a energia flui sobre você, né, vem no seu chakra cardíaco, e as mãos estão relacionadas ao chakra cardíaco. Aí vem do chakra cardíaco, passa para as mãos para canalizar para outra pessoa. Porque aqui está o amor próprio, aqui está o equilíbrio, aqui está a conexão entre a terra e o céu. Então imagine você cheio de culpa. Você vai bloquear completamente esse chakra. E aí você não vai conseguir ser um bom canal de Reiki para as pessoas e não vai conseguir ser um bom canal para si mesmo, entendeu? Então, você tem que estar sempre lembrando disso. Não vou me culpar. Eu aprendi muito isso, porque eu sou um bom virginiano e, pelo menos, o arquétipo de virgem, né? Tem muita cobrança por conta do perfeccionismo. Então, quer sempre ser perfeitinho e tal, fazer tudo da melhor forma possível. E eu sempre tive muito isso. Só que eu comecei a aprender a lidar com isso quando eu entrei na espiritualidade, porque eu sabia que isso me atrapalhava se eu tivesse muita culpa. Então, eu fazia as coisas e me sentia culpado, né? Isso me bloqueava. Hoje não, hoje sabe o que eu faço? Eu erro em alguma coisa, eu falo assim, errei. Aí eu dou risada, eu começo a rir de mim mesmo, a gente fala brincando, entendeu? Porque isso é ter amor próprio. Tem que ser dessa forma, porque a vida já é tão pesada, né? Já temos tanto peso na vida, que se a gente coloca mais peso, não dá para caminhar, né? Se você coloca uma cruz enorme nas suas costas, como é que você vai caminhar na vida? Então tem que trazer essa leveza. Então a partir de hoje, vamos começar a trabalhar essas questões. Vamos cobrar menos de nós mesmos, sabe? E vivenciar. Não coloca aquilo, tenho que ir na academia tantas vezes na semana, meu Deus, eu tenho que ir colocar pilha nisso. Não, eu vou malhar, vai ser divertido, vamos lá, sabe? Tem que colocar assim. Então não se preocupem, com o dia a dia vocês vão aprender. Então é você sempre estar se relacionando com você no dia a dia, tendo prazer diário. É você aprender formas de trazer esse prazer diário na sua rotina.
né, nas suas atividades do dia a dia. Porque essa é a graça de viver todos os dias, porque cada dia pode ser diferente do outro. Tudo depende de você, da forma como você enxerga, da forma como você olha o dia. Então eu poderia ir lá, mas tem que pesquisar preço, mas não, coloquei uma música animada e fui, me diverti naquele dia. Então, comecem a aplicar isso na vida de vocês, que vocês vão ver a diferença. Os mentores vão vir para poder estar atuando. E aí, por que eles passaram esse exercício? Porque eles querem que você comece a trabalhar a identificação do negativo na sua vida. Para quê? Poder trazer a transmutação. Porque o primeiro nível é isso. O Shokurei, ele fala disso, né? Lá nas aulas eu falo. Ele é transmutador, ele trabalha as energias. Então, vai ser para isso. Porque a partir do momento que você para meditar no negativo, nossa, eu fiz isso. São pontos que você vê que você tem que melhorar. E você identifica o negativo. Quando você identifica, você traz para a consciência. E aí fica muito mais fácil a espiritualidade ajudar você a limpar esse lixinho emocional que está aí. Então, essa semana vai ser para limpar esse cano do negativo, ok? Então, lembre-se, sempre que você parar para escrever, os mentores vão estar ajudando a limpar tudo aquilo que você está identificando e fazer a coisa acontecer. Temos que movimentar. Lembre-se que são nos movimentos diferentes que a gente coloca no nosso dia a dia que a espiritualidade consegue atuar e trazer as nossas grandes transformações.